tanto na obra de Hannah Arendt quanto na obra de George Orwell, nós podemos perceber as características mais relevantes dos regimes totalitários. As Origens do Totalitarismo foi publicada em 1951 e ela trazia o título O Fardo de Nossos Tempos. É uma obra em que Hannah Arendt traça um panorama histórico e conceitual dos movimentos políticos totalitários existentes no século XX, mais precisamente o nazismo na Alemanha e o bolchevismo na União Soviética. Já o livro 1984, do George Orwell, ele foi publicado em 1949 e apresenta os possíveis desdobramentos desses movimentos situados numa sociedade marcada pelo controle, pela propaganda e até mesmo pelo próprio uso do terror. A obra conta a história de Winston Smith, que é um sujeito de apenas 39 anos de idade e que está transtornado e inconformado com o sistema sociopolítico de seu país. E a partir daí ele começa a desenvolver aquilo que a obra apresenta como pensamentos subversivos. Então, tanto na obra de Hannah Arendt quanto na obra de George Orwell, nós podemos perceber as características mais relevantes dos regimes totalitários, que são a figura marcante do líder. Nós temos, por exemplo, Hitler, Mussolini, Stalin, e na obra de George Orwell nós temos o Grande Irmão, o poder da propaganda, a manipulação das informações. Na obra de George Orwell nós temos o Ministério da Verdade, que é responsável por deturpar os fatos, deturpar a história. E por fim, a existência constante da guerra. Então nós temos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que foi surgida, né, dentro do bojo do nazismo, do sistema nazista e do sistema fascista. Na própria obra de George Orwell, essa noção de guerra, ela acontece a partir da disputa entre a Lestásia, Eurásia e a Oceania, que são os três blocos apresentados no livro. E aí a gente pode perceber que as respectivas obras, tanto a de Arendt quanto a de Orwell, cada qual seguindo o seu gênero específico, eles mostram como o domínio e a busca pela manutenção do poder foram capazes de maltratar a natureza humana durante o século XX. As obras A Origem do Totalitarismo e 1984 são registros históricos de um evento onde está exposto todo o mecanismo por trás dos acontecimentos que marcaram o século XX, os sistemas totalitários que marcaram o século XX.